Fala, meus queridos, tudo bem com vocês, gente? Vamos então para mais um pré-aula de cálculo aplicado em engenharia química. Nessa pré-aula, então, a gente vai falar das transformadas inversas, aplicando a questão, então, das frações parciais, tá? E vamos começar a falar também da solução de EDOs por transformadas de Laplace, tá? E na aula a gente vai retomar isso fazendo mais exemplos, mais exercícios para a gente fixar bem essa parte do conteúdo, tá? Então bora lá. Tem gente, a tabelinha então das principais transformadas, né? O lembrete das fórmulas de redução de potências, tá? E vamos lá para o nosso primeiro exemplo, né? Então determine a transformada inversa de Laplace da nossa função f de s igual a 8s ao quadrado menos 4s mais 12 dividido por s vezes s ao quadrado mais 4. Tá? Então o primeiro passo é a gente descrever essa função através da sua expansão por frações parciais. Tá? Então vamos analisar. Nós temos aqui, se eu fizesse a multiplicação, né, ficaria s ao cubo mais 4s. Então, o polinômio do numerador ele é de segunda ordem, o polinômio do denominador é de terceira ordem, então nós já temos uma fração dita própria, né? Então a ordem maior está no denominador, perfeito? Segundo passo seria a gente fatorar o denominador, ele já vem fatorado como s vezes s ao quadrado mais 4, certo? Agora, a questão aqui é a gente observar, né, como vai ficar a questão das nossas frações parciais. Note que o nosso primeiro fator do denominador ele é linear, ele é s, e o nosso segundo ele é quadrático, né? E no caso ele é um fator quadrático irredutível, né? Ele não, o delta dele aqui é menor do que zero, ou seja, as soluções dele estão no campo do complexo. Tá? Então, pensando-se nisso, nós vamos ter A dividido pelo valor de S, tá? Mas quando eu tenho o fator então quadrático irredutível, né? A gente vai colocar então B vezes S mais C. Tudo isso então dividido por S ao quadrado mais 4, né? É o caso ali, no caso é o terceiro caso da expansão em frações parciais. Perfeito? Vamos então aplicar a relação, né? Vamos multiplicar toda a nossa expressão por s vezes s ao quadrado mais 4, tá? E fazendo isso, nós vamos chegar então em a vezes s ao quadrado mais 4 mais B vezes S mais C vezes S. Isso vai ter que ser igual, então, a 8S ao quadrado menos 4S mais 12, tá? Tem alguma hipótese que pode ser trabalhada? Sim, né? Por exemplo, nesse primeiro parênteses não tem como a gente zerar, já que não existe valor real para S, né? Agora, esse S, se ele for zero, a gente vai conseguir eliminar tanto B quanto C. Ah, isso é importante. Então, a gente vai colocar se o valor de S for igual a zero, tá? Se o valor de S for igual a zero, nós vamos ter, então, S ao quadrado, 0 ao quadrado mais 4, que são 4. Então, a gente chegaria em 4 vezes o valor de A. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, então mais 0, que vai ser igual, substituindo 0 nessa expressão, vai ficar 0 vezes 8, que é 0, 4 vezes 0, que é 0, sobrando então 12. Ou seja, nós conseguimos achar daqui que o nosso valor de A ele é igual a 3. Tá? Como que eu cheguei nisso? 4 vezes A é igual a 12, né? Então o A tem que ser 3, porque 3 vezes 4 vai dar 12. Ou você fazendo então 4 dividindo 12 para dar 3.
Tá? Então acabou meu campo hipotético, vou ter que resolver através de outras formas, né? Agora por substituição e por comparação. Então eu vou substituir o 3 na nossa expressão, nós vamos ficar então 3 vezes s ao quadrado mais 4, mais b vezes s, mais c vezes s, que vai ter que ser igual a 8s ao quadrado menos 4s mais 12, tá? Vou fazer a distributiva, tá? Nós vamos ter, então, 3s ao quadrado mais 4s, mais 4s vezes s, vai gerar para a gente b vezes s ao quadrado, mais c vezes s, que vai ter que ser igual a 8s ao quadrado menos 4s mais 12. Lembrando que a nossa ideia é fazer comparação. Então a gente vai agrupar, tá? Ou colocar em evidência elementos de mesma ordem. Por exemplo, 3s ao quadrado e eu tenho bs ao quadrado. Então eu posso colocar o s ao quadrado em evidência. Sobrou para a gente o 3 mais o b. Né? Então 3 mais b vezes s ao quadrado com o termo s. Primeira ordem, a gente tem 4s e temos o cs. Tá? Temos o 4s e temos o cs. Opa, calma, deixa eu fazer uma correção. Aqui não é 4s, perdoem-me, né? Fiz aqui uma confusão. É 4 vezes, é 3 vezes 4, aqui é 12 na verdade, perdoem, tá, gente? Então, cs nós temos apenas 1, então eu vou colocar aqui mais c vezes s, e no final sobrou pra gente o 12 como termo independente, tá? Então, igual a 8s ao quadrado menos 4s mais 12. Tá? O que é a comparação, né, gente? Então, s ao quadrado, dos dois lados da equação, eles devem ser iguais. O coeficiente deve ser igual. Então, note que aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 3 mais b. Logo, eu posso afirmar que 3 mais b, que é o fator que multiplica o s, ele tem que ser igual ao fator que multiplica o s ao quadrado do outro lado da expressão. Então, 3 mais b tem que ser igual a 8, ou seja, b ele é igual a 5. Achei o valor de b. Tá? Tenho por comparação também que o valor que multiplica S de primeira ordem na nossa igualdade é menos 4. E nessa daqui é o C. Então eu posso afirmar também que o C ele é igual a menos 4. Né? E 12 é igual a 12, que são os termos independentes. Tá? Então isso é a questão da comparação. Certo? Eu devo estar aparecendo aqui embaixo por aqui, vou deixar uma marcação só para mim não me perder, e vou continuar resolvendo aqui nessa tela mesmo, tá? Bom, feito isso, quer dizer que a nossa f de s, ela vai ser dada por, o valor de a é 3, então a gente tem 3 sobre s, o valor de b é 5, então mais 5 sobre s vezes s, menos o 4 dividido, então, por s ao quadrado mais 4. Tá? Então, eu tenho aqui a nossa função escrita por expansão de frações parciais. Tá? A gente quer determinar a inversa, ou seja, a nossa f de t. Ou seja, a nossa f de t, ela nada mais é que a transformada inversa desta expressão, que é a 3 sobre s mais 5s menos 4 dividido por s ao quadrado mais 4, tá? Fechei aqui o parênteses. O que nos vai levar, né, em poder separar isso, por exemplo, em duas. Vou aplicar a propriedade da linearidade. A gente teria aqui a nossa f de t, então, é a transformada inversa de... O 3 é uma constante, tá? O 3 que nós temos ali é uma constante,
Então a gente poderia dizer que a nossa f de t ela vai ser igual a 3 vezes a transformada de 1 sobre s, mas aqui eu vou deixar a transformada do jeito que está para verificar os modelinhos e ver se eu vou precisar fazer alguma coisa, né? Então 5s mais 4 sobre s ao quadrado mais 4. Certo? Então vamos lá na nossa tabela e verificar, né? 1 sobre s é 1, tá? Então a gente já tem aqui que essa nossa primeira transformada vai ser 3 vezes 1, mais a transformada inversa dessa segunda expressão. Essa segunda expressão a gente tem 5 vezes s mais alguma coisa, né? Um número multiplica s mais alguma coisa, dividido por esse valor de s ao quadrado mais 4. Só por dica, né? Esse mais 4 normalmente vai ser um valor elevado ao quadrado, tá? Então vamos olhar se a gente tem algo neste formato, tá? A gente tem que ter uma multiplicação, né? Um s menos alguma coisa, tá? Dentro da nossa expressão. Então dentro delas, tá? Note que a que se assemelha mais é a do t cosseno a t, né? Que nós temos 5s menos 4, tá? 5s menos 4, mas aqui no caso seria s ao quadrado mais a ao quadrado elevado ao quadrado, o que já não ocorre aqui, tá? Vamos ver se tem mais alguma. Vamos verificar se temos mais alguma. Essa de B não vai dar certo. Opa! O que eu poderia fazer aqui é separar em duas ainda. Vou deixar um espaço, talvez. Vamos ver, não temos um modelo que favoreça para nós esta representação, né? Um s mais 4 dividido por s mais 4, s ao quadrado mais 4. Né? Não temos um modelo que se adeque a isso. Só temos aqui, por exemplo, um s, né? Aqui a, aqui s. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma melhorada naquela representação aqui. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou subdividir essa fração ainda em duas, certo? E como que eu vou fazer isso? Vou aumentar aqui um slide, manter aqui. Deixa eu aumentar o slide. Já estava o slide reservado, deveria até ter utilizado. Tá? Então nós teríamos aqui que a nossa f de t, vou reescrever, ela fica sendo 3 vezes, para ficar melhor, né? 3 vezes a inversa de Laplace de 1 sobre s, mais a transformada inversa de 5s mais 4 dividido por s ao quadrado mais 4. Tá? Não achamos, aquele menos 4 na verdade, né? Não achamos nenhum modelo parecido com isso, né? Então o que eu posso fazer com esta expressão aqui? Tá? Eu posso separá-la em duas frações ainda. Professor, mas como assim separá-la em duas frações? Né? Note que você tem uma soma no numerador dividida por esse valor. Eu posso simplesmente escrevê-la da seguinte forma: 5s sobre s ao quadrado mais 4 mais 4 sobre s ao quadrado mais 4. Tá? Então escrevê-las no mesmo denominador. E nós chegaríamos então que era 3 vezes a transformada inversa de 1 sobre s, mais esse 5 é uma constante multiplicativa, posso colocar fora, então 5 vezes a transformada inversa de s sobre s ao quadrado mais 4. O 4 também é uma constante, então posso colocar ele fora, 4 vezes, melhor deixar ele dentro, né? Nesse caso é melhor deixar ele dentro, tá? Mais a transformada inversa de 4 sobre s ao quadrado mais 4, tá? Então nós teríamos transformada de 1 sobre s é 1, então teríamos 3 vezes 1
mais 5 vezes a transformada de S sobre S ao quadrado mais 4, tá? E S, né? S sobre S ao quadrado mais 4 é o cosseno, né? É o cosseno de AT, e o nosso A, ele vale, então, 2, né? Que aqui é 4, é 2 elevado ao quadrado, tá? Então, a gente vai ter 5 vezes o cosseno de 2t, certo? Mais a transformada, então, inversa de 4 sobre seno ao quadrado mais 4. Se a gente for lá, a gente vai ter, então, que A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Então, note que eu vou precisar fazer uma correção, tá? Que nós temos que o nosso A aqui ele é 2 ao quadrado, então o nosso A é 2, e aqui eu tenho 4. Tá? Então, como ficaria a correção? 2 vezes a transformada inversa de 2 sobre S ao quadrado mais 4. Tá? Eu readaptei porque aqui tem que ser o valor quadrado, coloquei o 2 em evidência. Então, a nossa função passa a ser 3 mais 5 cosseno de 2t, mais esta transformada vai ser, então, o seno de AT, o nosso A é 2, então mais 2 vezes o seno de 2t. Tá? Ou seja, se eu transformar esta função, tá, eu vou ter como resposta estas frações parciais, certo? Que vai me gerar esta transformada, né, depois que eu fizer toda a redução. Perfeito? Gente, esse vídeo vai ficar por aqui. No próximo eu trago mais um exemplo fazendo as transformadas inversas com o auxílio de frações parciais. Então até lá, grande abraço. Fui!